Aleluia. Glorificado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Sejas tu tomando o controle, ó Senhor, e liderando este encontro, assim te pedimos em nome de Jesus Cristo. Sejas tu falando e não eu, ó Pai da Glória, que seja somente um instrumento na tua mão, ó Pai da Glória. Sejas tu, ó Senhor, tomando posse de cada um neste lugar, ó Senhor. A tua autoridade reinando, ó Senhor, e tomando cativo, ó Senhor, toda a mente e todo orgulho que se levanta contra a tua presença. Isso em nome de Jesus Cristo. Que todas as coisas, ó Senhor, todas as coisas cooperem, ó Senhor, para aquilo que é a tua vontade para o dia de hoje. Assim declaramos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor, igreja. Eu vou pedir que permaneçam de pé e vou abusar um bocado da vossa bondade e tomemos também as nossas Bíblias pelas mãos e abramos no livro de Mateus. Novamente, irmão Jetro da Costa, para todos vós, é uma honra estar no vosso meio, é uma bênção estar aqui. Então, tomemos continuando. Mateus 14, capítulo 14, versículo 22º, versículo 22. E passo a fazer a leitura. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Palavra do Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Podemos tomar os nossos assentos. O apócrifo desta mensagem é: Jesus anda por cima do mar. Amém. Amém. Devemos nos lembrar quem é Jesus. Dali da necessidade do homem ser salvo e o homem ter que pagar pelos seus pecados. Quando Jesus vem no meio dos homens, ele não vem como Deus, mas ele vem como homem. Porque havia necessidade de ser um homem a pagar pelos pecados do homem. Então Jesus ali naquele momento, ele não é Deus. Ele é um homem, tal como nós. Mas ele faz coisas inacreditáveis, não é verdade? Ele faz coisas sobrenaturais. Mas ele é um homem. Amém? Podemos nós nos dias de hoje fazer o mesmo que Jesus? Qual é a diferença que temos hoje, nestes dias e nos dias de Jesus? Amém? Amém. Nós podemos. Eu vou passar para a conclusão da mensagem e dizer que nós podemos fazer isso, e talvez possa já sentar, nós aplaudimos a Deus e terminamos. Porque verdadeiramente nós podemos fazer aquilo que Jesus fazia. Aquilo que Jesus faz.
e aquilo que Jesus ainda está por fazer no nosso meio. Amém? Amém? Verdadeiramente amém. Vamos analisar esta mensagem, esta narração daquilo que aconteceu, para que nós percebamos que, como prova de que nós, como não nos identificamos como Jesus, nós também podemos fazer aquilo que Jesus fez. Dali que Pedro sai do barco e anda de sobre as águas, tal como Jesus fez. Mas havia um requerimento, havia necessidade dele acreditar em Jesus, havia necessidade dele crer, dele não duvidar, ou seja, havia necessidade dele andar como Jesus. Se ele andasse como Jesus, ele poderia permanecer de sobre as águas. A partir do momento em que ele se distrai, ele não está mais na mesma dimensão de Jesus, amém? Nós iremos ver que para ser como Jesus, para estar como Jesus, há necessidade de nós entrarmos na mesma dimensão que ele estava. Amém? E isso implica nós com toda a nossa vida, com todo o nosso ser. Ou seja, mente, corpo e alma. Amém? Amém. A primeira coisa que iremos notar é que o nosso pensar precisa ser da mesma maneira de que Jesus. Amém? Nós somos chamados todos a entrar em comunhão. Alguém conhece a palavra? Amém. Amém. Comunhão, na verdade, significa que duas mentes pensam de uma maneira. Amém. Amém. Então, quando nós somos chamados a estar em comunhão com Deus, quando nós somos chamados a estar em comunhão com Jesus, é preciso que nós andemos pensando da mesma maneira que Jesus. Amém? Deus seja louvado. Quando falo de mente, corpo e alma, há necessidade de no corpo, nesta dimensão material, nesta dimensão física, nós andemos como Jesus andava. Nós precisamos andar, agir da mesma maneira como Jesus agia. Amém? Amém. Aleluia. E quando saliento o ponto da alma, que muitas das vezes é associado ao coração, há a necessidade de nós sentirmos da mesma maneira que Jesus estava se sentindo naquele momento. Amém? Amém. Então vamos olhar para a mensagem. Logo, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, quando eles continuam para aquela outra zona, enquanto Jesus despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu no monte para orar à parte. Já estamos na mensagem de Jesus andar de sobre as águas. Então temos que ver que existe algo que antecede aquilo que nós podemos chamar como milagre. Aquilo que vai justificar por que razão, como é que um homem como nós todos, poderia fazer aquilo que mais ninguém fazia. Então tem que haver algo que justifica antes. No momento anterior a este milagre, a esta atitude de andar de sobre as águas, Jesus estava orando. Amém. Jesus estava em uma conversa com Deus. Jesus estava num momento de oração em que a tua mentalidade se une à de Deus. É na oração que a nossa mente se alinha à de Deus. Amém? É na oração que nós nos autoprogramamos para nós agirmos da maneira de Deus. Amém? É na oração que nós passamos a sentir aquilo que Deus quer que nós nos sintamos. Amém? Amém. Verdadeiramente, amém? Amém. Aleluia. Então, aquilo que justifica Jesus, um homem comum, fazer coisas incomuns, é a oração. E a oração é uma conexão com Deus, é uma união com Deus, é uma conversa. Estando ele unido a Deus, ali ele poderá fazer coisas superiores
aquilo que o homem comum pode fazer, amém? Quando estivermos dependendo apenas de nós mesmos, nós faremos aquilo que o homem é capaz de fazer apenas, amém? Quando estivermos apenas reduzidos àquilo que nós somos, amém? Nós faremos aquilo que as nossas limitações permitem. Quando você estiver sozinho, você fará aquilo que você sozinho consegue fazer. Mas quando você tiver Deus, você está estendido, você está melhorado, você está capacitado com a capacidade que vem do alto. E você fará coisas incríveis. A pergunta é, você quer fazer coisas incríveis? Você quer fazer coisas diferentes? Você quer fazer coisas sobrenaturais? Você precisa de Deus. Você precisa estar unido em Deus, a Deus. Amém? Em mente, corpo e alma. Na maneira de você entender as coisas, na maneira de você proceder, na maneira de você agir. E também é muito importante a maneira como você se sente. Amém? Então, nós veremos o que estando nós no barco, o que nos impede de sair deste barco para andar de sobre as águas. O que nos impede são coisas, infelizmente, muito comuns para nós. E passo a mencionar: medo, conformismo e incredulidade. Amém? Amém. Estas são as coisas que nos impedem de sair do barco. Estas são as coisas que nos limitam a ficar onde toda a gente já ficou. Estas são as coisas que nos fazem olhar para o nosso historial, olhar para as nossas famílias e ver: mas ninguém fez mais do que isso. Olhar para o nosso meio e ver: mas ninguém foi capaz de ultrapassar essas barreiras. Quem sou eu? Por medo, por incredulidade e muitas vezes da maneira como você se sente, por conformismo. Vamos entender o que é o medo. O medo é falso. Simplesmente, o medo já mostra que nós não conhecemos a nossa identidade. O medo faz com que nós temamos aquilo que nos vem à frente. Meu amado, se você acha que alguma coisa é capaz de o destruir, é porque você está a tentar enfrentar esta coisa com as tuas capacidades. Porque a partir do momento em que você conhece a sua identidade, em que você sabe que o Espírito Santo habita em você, a partir do momento em que você sabe que não é você, mas é Deus em ti, que não é a tua vida, mas é a vida de Deus em ti, a partir deste momento você sabe que os teus combates não são combatidos por ti somente. Os teus combates são combatidos pelo Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra e de tudo quanto respira. Amém? Então, quando você conhecer a sua identidade e saber que você não é um camponês qualquer, que você não é um reduzido qualquer, ali você saberá. Ali você saberá que não existe nada, nem ninguém que consiga te derrubar. Amém? A partir do momento em que você está unido a Deus, a partir do momento em que a fonte de sua força vem do alto e não vem de ti, ali você tem razão para não sentir medo de nada, de coisa alguma. Então, a mentalidade advém da identidade, daquilo que nós soubemos. Quem sou eu? Eu me pergunto: quem sou eu? Porque eu reconheço que os combates são grandes, mas comparados a quê?
Eu sei que os inimigos são poderosos, mas comparados a quê? Então eles são grandes quando eu os comparo comigo. Amém? Mas quando eu souber que não estou sozinho, mas estou com Deus, aleluia. Quando eu souber que na minha identidade me faz participar da glória e da identidade de Deus em si, eu voltarei a perguntar: quem sou eu? E Deus responderá: eu sou. Aquilo que você precisa, eu sou. Para as tuas limitações, eu sou infinito. Para as tuas incapacidades, eu sou o suprir. Aleluia. Então novamente olharei para os meus problemas e verei: este problema era grande quando eu enfrentava sozinho, mas hoje eu tenho um Deus vivo. Aleluia. Hoje, glória, Senhor Jesus. Eu olharei para os meus problemas, eu olharei para as adversidades que virem. Sim, elas são grandes se eu as comparar com um homem comum, mas eu não sou comum, eu tenho o Criador dos céus vivendo dentro de mim. Aleluia. Eu tenho Deus por mim, e ali a palavra de Deus declara: se Deus é por nós, ninguém. Aleluia. Então há necessidade de nós sabermos quem é que está a nos chamar para fazer as coisas sobrenaturais. Será alguém que é capaz de estender o braço e me levantar? Ou é alguém que, se eu me afundar, vai me deixar cair? Vai me deixar lascar? Primeiro eu tenho que saber quem é que me manda ali. Eu tenho que conhecer a minha identidade. Eu tenho que saber quem é que eu tenho comigo. Amém? E ali a minha mente, quando estiver alinhada à mente de Deus, aleluia, quando a minha mente estiver alinhada à mentalidade de Deus, aquele que percebe que domina todas as coisas e todas as adversidades, quando virem contra ele, jamais o vencerão, pois ele é Deus. Amém? Aleluia. A segunda coisa, o segundo ponto seria o conformismo. Amém? O conformismo está alinhado à maneira que nós nos sentimos. Nós, quando confortáveis, alguém me traz um banco, mas eu estou sentado numa poltrona. Toma este banco. Preciso? Não preciso. Por quê? Por causa do conforto. Então, o conformismo nos faz dispensar oportunidades e coisas diferentes. Amém? Mas a pergunta é: serve esta poltrona para tudo o que tu precisas fazer? Não será que tu negaste algo que seria pequeno o suficiente para que tu passasses pela porta? Agora, como é que vais descer com a poltrona lá para baixo? Das escadas não passas. Mas se tivesses o teu banquinho, algo aparentemente humilde, algo pequeno, algo que não ganha na imagem, porque é isso que Jesus representa para o mundo. Um banquinho, e as pessoas querem tronos. As pessoas querem ficar no trono, no conformismo, e negam que aquele banquinho será útil. Amém? Amém. O conformismo mata. O conformismo nos faz negar as oportunidades que vêm até nós. Eu poderia estar no barco, Pedro poderia estar no barco e dizer: mas eu aqui também consigo ficar de pé. Não preciso de ir para a água para estar de pé. Jesus está a dizer: tu podes ficar de pé também de sobre as águas. Algo mais. Imaginemos se Pedro dissesse: eu estou bem aqui, Senhor, obrigado. Dispenso. Isso seria o conformismo. Muitas das vezes nós olhamos para a vida que estamos levando
E simplesmente vemos que chegamos num momento em que não dá para arriscar, porque nós estamos confortáveis lá onde nós estamos. Não dá para ir muito mais além, porque algo pode acontecer, algo que eu não domino. Pode ser algo sobrenatural. Mas só pelo fato de que tu estás à vontade com o natural, tu ficas limitado e nunca tentarás sair do teu barco. Amém? Amém. Então, nós devemos perceber uma coisa. A maneira como nós nos sentimos pode ser enganadora. A maneira como nós nos sentimos perante certas circunstâncias pode ser enganadora. Porque você está enfrentando algo que pode lhe tirar da sua zona de conforto. Pode ser uma missão, mas você sabe que as coisas serão difíceis. E aqui eu estou bem. Aqui eu estou melhor. Aqui não há perigo. Aqui não tenho que arriscar perder nada. Mas no conformismo você também não ganha nada. Quando você estiver, aqui não posso perder nada. Lembre-se, aqui também não podes ganhar nada. Então, há necessidade de nós negarmos a maneira como nos sentimos e dizermos: eu quero mais do que aquilo que eu tenho. Eu não me conformo com o estilo de vida que eu tenho. Eu não me conforto com as poucas riquezas que eu tenho. Eu não me conforto com o limite que eu alcancei. Eu não me conforto que esta é a parede de limitação para a minha vida. Eu quero mais. Mas querer mais, meu amado, querer mais implica dizer que você precisa sair do teu conforto. Amém? Amém. O barco é confortável porque você não sabe aquilo que está à sua frente. O barco é o nosso comodismo, é o nosso cantinho. E se nós nos agarrarmos à maneira como nos sentimos perante certas situações, nós nunca vamos almejar por mais. E nós seremos limitados. Amém? Amém. Mas, para que nós desejemos sair, há necessidade de nós vermos para além do barco. E é ali que toca o nosso terceiro ponto, a incredulidade. A incredulidade não te vai permitir dar o passo para fora do barco. A incredulidade não te vai permitir que existe algo para além das tuas limitações. A incredulidade não te vai permitir aceitar que a maneira como Deus está operando na vida desse irmão, Ele também pode operar na tua vida. Sim, são irmãos diferentes, mas o Deus é o mesmo. Então você pode, a incredulidade não vai te permitir ouvir o testemunho e dizer: eu saí do nada para o topo. Isso é o que o teu irmão está a testemunhar e você vai olhar: Deus foi bom para com ele. E quanto a ti? E quanto a ti? Não pode Deus fazer as mesmas coisas como Ele fez ontem. Não pode Deus nos levantar da mesma forma como levantou a outros ontem. Não pode Deus abençoar como tem abençoado a outros hoje. Deus pode. Porque o Deus é o mesmo. O Deus que abençoa é o mesmo hoje. Amém? Então, há necessidade de nós crermos. Há necessidade de nós acreditarmos. Porque só acreditando, só andando pela fé, só assim nós poderemos dar um passo para fora do nosso barco. Amém? Aleluia. Amém. Há necessidade que, se você quer e deseja o sobrenatural, você precisa parar de ser limitado pelas leis naturais. Amém? As leis naturais. As leis naturais são para aqueles que não querem arriscar. As leis naturais são para aqueles que desejam apenas aquilo que eles têm.
Já tens, Deus seja louvado, mas eu quero mais. Já consegues, Deus seja louvado, mas eu quero mais. Nós, a partir do momento em que percebemos que a fonte de nossa força é Deus, e é uma fonte inesgotável, não existe limite para aquilo que nós conseguimos alcançar, amém? A partir do momento em que nós entendemos que não mais nós, mas Cristo vive em mim, e Cristo é aquele que rompeu com as leis naturais, eu também posso, eu também consigo, eu também irei, aleluia, glória a ti, Senhor Jesus. Diga assim, eu consigo, eu quero mais. Eu consigo. Porque Cristo vive em mim. Aleluia, aplauda ao Senhor. Glorificado seja o santo nome. Glória. Aleluia. Aleluia. Amém. Assim sendo, meus amados, identificamos algumas coisas que nos impedem de sair do nosso casulo. Nós queremos continuar a ser larvas, porque não soubemos o que uma vida como borboleta seria. É isso que nos impede de sair do nosso casulo. Mas acreditem que quando rompermos com estas coisas, a vida não será a mesma. Eu não serei o mesmo, você não será o mesmo. A partir do momento em que você romper com as leis que regiam a tua vida e você passar as limitações desta carne, você não poderá ser chamado larva novamente. Você terá que ganhar um novo nome. Você terá que ganhar uma nova identidade. Você já não vai se arrastar no chão. Você tem que bater asas para voar. A tua maneira de andar é diferente. A tua maneira de ver a vida já não vai ser de baixo, vai ser de cima. Amém? Há necessidade de nós rompermos com estas leis. De nós rompermos com estas coisas que nos limitam a ficar no barco, a ficar no nosso casulo. E a partir do momento em que Pedro dá o passo para fora do barco, ele já não é Pedro. Ele é Jesus que o capacita. A partir do momento em que nós saímos do nosso barco, aleluia, nós só precisamos de uma coisa. Tomar a atitude. Tomar a atitude e negar-se. Entender que, como disse no início, o medo é falso. Porque o medo é uma falha ao ver a nossa própria identidade. A partir do momento em que você falha em ver a tua identidade, você sente medo das coisas. Porque você está a olhar para aquilo que você era. Nós estamos falando de um homem novo. Nós estamos falando de um homem reformado, transformado. Nós já não estamos pregando sobre a larva, estamos pregando sobre a borboleta. Aleluia. Há a necessidade. E faço analogias com a natureza porque Deus se esconde na sua própria criação. Deus se apresenta na sua própria criação. Amém. Aleluia. E assim, se nós ansiamos estas coisas, se nós ansiamos o infinito, se nós ansiamos ser pessoas de obras sobrenaturais, se nós ansiamos verdadeiramente fazer mais do que os nossos antepassados fizeram, do que os nossos pais fizeram, primeiramente nós devemos desejar ser melhores. E não existem limites para nós. A partir do momento em que não mais eu, mas Cristo vive em mim, eu uma nova criatura sou, porque não me levanto, não ando com os pés que tenho na carne.
mas aqueles que vêm da capacitação de Cristo, do Espírito Santo habitando em mim. Oh, glórias! Nós andaremos verdadeiramente de glórias em glórias. Somente quando não andarmos com os nossos pés. Aleluia. Então vamos olhar também para as coisas que nos levam a sair do barco. Neste momento já são óbvias, mas vamos nomeá-las. E as três seriam também: primeiro, a decisão; segundo, a ousadia; e terceiro, a fé. Amém? Decisão, ousadia ou coragem. Ousadia ou coragem. E a fé. Aleluia. Amém. Então, quando Jesus diz: vem, Pedro tem a opção de dizer não quero, não consigo. Ele poderia olhar para as suas limitações e dizer: eu não consigo. Mas é ali que está a confiança das forças de Pedro. Pedro condiciona o seu pedido e diz: mestre, se és verdadeiramente tu, permita-me que eu vá até ti. Aleluia. Então, nós também olharemos para as nossas dificuldades e veremos: mestre, se verdadeiramente és tu que estás a me chamar para ir ali, eu irei. E quando você andar comissionado por Deus, quando você andar na ordem, quando você andar de acordo ao teu chamado, oh glória, aleluia, você não imagina o que está a vos esperar. Você não imagina o que está a te esperar. Quando você andar na ordem, quando você andar de acordo ao chamado da voz de Deus, oh glória, você andará de sobre as águas. E quem sabe, você não precisará das águas para andar. Você não precisará do chão para andar. Você não precisará das tuas pernas para andar. Porque os anjos do Senhor carregam aqueles que creem. Carregam aqueles que são comissionados. Aleluia. Meu amado, verdadeiramente, para aquele que crê, estamos a falar de voar. Se o mundo nos ouvir, vão dizer: eles estão loucos. Estamos a falar de coisas sobrenaturais. Se o homem comum nos ver, vão dizer que estão loucos. Mas eu te garanto, meu amado, é possível. É possível para aquele que crê. Então, falando da decisão, você só pode sair do seu barco se você tomar uma decisão na tua vida. E tudo vai começar com uma decisão na tua vida. A decisão de seguir a Deus, a decisão de ouvir a Deus, a decisão de andar não mais guiado pelos teus míseros sentidos, mas pelos sentidos de Deus. Amém. Quando você tomar a decisão, meu amado, não venha na igreja se você não se definiu. Vai te doer. Vai te doer você ver o teu irmão a fazer os milagres, as coisas acontecerem sobrenaturalmente na sua vida e você está ali na tua cadeira. Vai te doer. Para que você não comece a ser iniciado em bruxaria por causa da inveja, fique em casa se você não tomou a decisão de seguir a Deus. Porque é isso que vai acontecer. Quando você vê que ele está na poltrona e você que está no banco, você vai desejar a poltrona. Amém. Eu
lhes digo hoje, Deus é bom. E a segunda coisa seria, há a necessidade de nós tomarmos uma decisão. Tudo começa de uma decisão. E esta decisão é que vai direcionar, moldar a nossa mente. Porque pessoas decididas ganham, são melhores ainda do que pessoas talentosas. Aleluia. Você pode ter o talento, você pode ter o skill, a habilidade, mas se aquele amado que veio da pobreza se negar a viver na pobreza, ele dizer: eu serei rico, eu terei mais do que todos na minha casa, eu terei mais do que todos que carregaram meu sangue um dia, ele vai te passar. Ele vai fazer mais do que você por causa da sua decisão. Amém? Amém. O mundo não vai na igreja por não acreditar em Deus. Ele vai em motivational speakers, em pessoas que te motivam. Essas pessoas que te motivam só estão a tentar aumentar a tua vontade de fazer para incendiar a tua decisão. É a mesma coisa. O mundo não acredita em Deus, mas vê o que Deus faz. O mundo não entende que é Deus que faz, mas ele usufrui dessas coisas. Que toda a glória vá para Deus. Não queiramos nós ser essas pessoas que usam e abusam daquilo que Deus os deu sem reconhecer que foi Deus. E nós, quando mudarmos a nossa mente, quando tomarmos uma decisão, glorificado seja o Deus da vida dessa pessoa. Aleluia. Quando nós tomarmos uma decisão, oh glória a Deus. Mas todas as coisas estão interligadas. A decisão pode partir daqui, mas quem executa é o corpo. Então, mesmo para que você manifeste a tua decisão, é preciso que você tenha ousadia. É preciso que você tenha coragem. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. E quando você dizer eu não consigo, quando você dizer eu não posso, quando você dizer que eu sou limitado, você precisa de conhecer o Espírito que habita em ti. Amém. Oh, aleluia. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito miserável, um espírito limitado. Não foi isso que Deus nos concedeu, porque isso nós já tínhamos. Deus tentou nos acrescentar e Ele deu algo que faltava no homem. Não é que o homem não sabia que o bem estava em Deus. Não é que Adão não sabia que ele foi feito à imagem de Deus. Mas a serpente mesmo assim engana ao Adão, ao homem dizendo: se tu comeres deste fruto, tu serás igual a Deus. Mas não foi o homem feito à imagem e semelhança de Deus. Então o problema está na falha de dominar a sua própria identidade. O problema está que você não sabe quem é que você tem contigo e quem é que você se torna quando você é munido do Espírito de Deus. E este mesmo Espírito existe, habita, vive em cada um de nós. O Espírito de Deus Altíssimo, um Espírito que capacita, que levanta, um Espírito que fortifica, um Espírito que nulifica todo medo, um Espírito que muda a tua identidade, um Espírito que te transforma em algo superior àquilo que o homem comum é, um Espírito de Deus, um Espírito Santo. Aleluia. Amém. Quando nós estivermos andando
não pelo espírito humano, um espírito limitado e fraco por causa da separação de Deus, mas um espírito vivo e santo de Deus. Oh glória! Não existirão limites para aquele que andar guiado do Espírito. Meu amado, seja guiado pelo Espírito Santo. Se conduza pelo Espírito Santo. Permita-se ser instruído pelo Espírito Santo. O Espírito Santo muitas vezes não irá falar com voz audível, mas ele fala de dentro de ti. Então você, para saber o que há dentro de ti, você precisa se conhecer. Vamos nos autoconhecer, dominar a nossa identidade, para que quando serpentes vierem e dizerem: você será mais do que aquilo que você é se você me seguir, e você dizer: eu já sou. Mas eu já sou. Aleluia. A partir do momento em que eu sei a minha identidade, ninguém me pode tentar. Porque você primeiramente só pode me tentar com aquilo que eu não tenho. O que é que eu não tenho no reino de céu? Aleluia. A partir do momento em que eu sei quem eu sou, que espírito habita em mim, de que forma eu ando e devo andar, não existe nada do lado de fora destas paredes que me cativa. Amém. Aleluia. Então, a nossa maneira de andar, o nosso corpo deve ser regido, deve ser liderado pelo Espírito Santo. Um Espírito que produz coragem dentro de ti para fazer mais do que as tuas próprias limitações. Amém? E ali, mas tal como no barco, tu não vais largar o conformismo, porque tu não vais conseguir ver melhor à tua frente por causa da incredulidade. Também aqui, tu não vais ter coragem, de ir para fora se não veres a fé. Se não fores munido da fé, se não andares pela fé, aquilo que te permite ver para além das tuas limitações. Aleluia. Então, há a necessidade de nós andarmos com fé. Amém. Há a necessidade de nós entendermos o que é fé. Há necessidade de nós percebendo que não aquilo que está visível aos nossos olhos, aquilo não é tudo. Mas se nós percebermos que para além disso, existem campos, existem caminhos, existem trilhos, passagens ainda para serem descobertas. Existe um infinito de probabilidades para nós. Bendito é aquele que andar sendo guiado pela fé, porque ele não será limitado com o mesmo que homens comuns são limitados. Meus amados, nós vemos testemunhos que parecem histórias embelezadas da Bíblia. Homens ganhando vida após a morte. Homens subindo aos céus. Homens orando para que os céus se fechassem durante 3 anos e meio. Nenhuma chuva caiu de sobre a terra. Parecem coisas impossíveis. Meu amado, a partir do momento em que você olha à tua volta para entender onde e como você deve caminhar, ali você perceberá que você está limitado por causa daquilo que te rodeia. Mas, a partir do momento em que você entender que você precisa ver para além destas limitações,
para além daquilo que nos rodeia. Porque Deus é onisciente, onipotente e omnipresente. Não existe limite em Deus. Consequentemente, não existe limite no Espírito de Deus. E se não existe limite no Espírito de Deus, o Espírito de Deus está em mim. Amado, não deve existir limite para mim. Estas coisas parecem absurdas. Eu estou falando de declarar aquilo que acontece, aquilo que irá acontecer. Eu estou falando de profetizar. Eu estou falando de ver o futuro, de ver o passado. Eu estou falando de discernimento de espíritos. Eu estou falando de poder sobrenatural, de capacidade superior àquilo que o homem comum está limitado e regido por. Eu estou falando de uma vida sem barreiras, na sua área emocional, na sua área financeira, na sua área acadêmica. Eu estou falando de uma vida sem limites para aquilo que você pode desejar. Uma vida sem limites para aquilo que você pode alcançar. Porque muitas das vezes nos encontramos limitados por causa dos testemunhos dos homens comuns que nos antecederam. Porque nós tendemos a olhar para aqueles que nada fizeram. E como eles são muitos, nós pensamos que ele é o normal. Meu amado, Deus criou a humanidade com um propósito, com um desejo. E este desejo era este. O homem falhou e caiu. Este desejo era acima daquilo que nós dominamos, daquilo que nós conhecemos. O homem falhando, é saído então a pedra angular. É saído então o pilar, o suporte do homem e de tudo aquilo que ele conseguia fazer. Então o homem estava reduzido a algo inferior. Amém? Amém. Estando o homem reduzido a algo inferior, nunca vimos que pessoa erra e diz é força do hábito. Porque o hábito torna-se natural. O hábito torna-se comum. Por causa do hábito, por causa daquilo que era agora comum para o homem, viver reduzido, viver limitado, ali passou a ser aquilo que era natural ao homem. Hoje, nós fomos nascidos, introduzidos num mundo onde o natural é inferior àquilo que Deus tem para a tua vida. Você não deve ser só isso. Você não deve conseguir alcançar apenas isso. Meu amado, filho de peixe é peixe. Porque pelas suas obras os conheceremos. As obras de Cristo, enquanto Filho de Deus, mostravam coisas sobrenaturais. Ele deu vista aos cegos, ele converteu água em vinho, ele multiplicou pães e... Deus do céu, amém. Quando nós entendermos que se nós nos unirmos a Deus, também as obras que nós teremos em nós refletirão a grandeza do nosso Deus. Há a necessidade das pessoas olharem para ti e se lembrarem quem tu eras no passado, um rapper. Quem tu eras antes, violento. Mas hoje, verem a reflexão da grandeza do teu Deus na tua vida.
E a grandeza tem que superar aquilo que é comum. A grandeza tem que superar aquilo que é natural, aquilo que é o normal. Amém. Há a necessidade de que a partir do momento em que Deus entra em nossas vidas, a partir do momento em que nós estamos não mais andando pelos nossos pés, mas carregados por Deus, inclusive as nossas obras têm que refletir diferença. Aleluia. Os nossos frutos, os nossos resultados têm que ser prósperos. Não podemos nós olhar para um mundo sem Deus e acreditar, aceitar que nós estamos destinados a estas coisas. Nós precisamos olhar para aquilo que são maldições da família, da juventude, da nação, destes tempos, e negar estas coisas e perceber que uma maldição é um limite, é um bloqueio. Meu amado, você acha que bloqueio é capaz de bloquear aquilo que ele não consegue nem cobrir sequer? Eu só posso parar aquilo que eu consigo parar. Quem pode parar Deus na sua obra? Quando Deus colocar a mão, quem pode o condicionar? Quando for Deus na tua vida, quem é que pode te fazer cair por terra? Eu me pergunto que Deus nós servimos. Nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos a um Deus grande. E acima de tudo, nós servimos a um Deus bom para nós. Deus é bom. Aleluia. E quando nós entendermos que não pelas nossas necessidades nós devemos andar, mas pelo chamado de Deus, ali você estará a servir. E quando você servir, porque você está a obedecer a Deus, perceba, o chefe nunca vai te mandar sem te capacitar. O chefe nunca vai te dizer, tira esse parafuso sem te dar a chave de fendas. Se é Deus que nos mandou e nós estamos andando seguindo o chamado, seguindo a instrução, seguindo e obedecendo a voz de Deus, aleluia. Quando isso acontecer, Deus também nos capacitará. E quando Deus nos capacitar, oh glória a Deus. Oh glória a Deus, porque não existe nada que nos possa condicionar, aleluia. Você não está destinado a ficar na praça. Você não está destinado a ficar no passeio. Você não está destinado a ficar no desemprego. Você não está destinado a viver de acordo à vontade de outros. Você não está destinado a viver de favores. Porque aquele que é comissionado por Deus terá para dar. Aquele que for abençoado por Deus abençoará a outros. Porque se filho de peixe é peixe, filho de Deus é Deus, filho do Todo-Poderoso tem que ter poder. Aleluia! Aleluia! Meus amados, o DNA, o sangue, carrega a identidade de alguém. Hoje a ciência nos permite olhar para o nosso sangue e olhar para o passado e ver quem é que faz parte da família deste homem, que forma eles eram, que postura, que presença eles tinham. É possível hoje pelo sangue, porque o sangue carrega a identidade de alguém, amém? Dali que nós recebemos o sangue de Cristo, o sangue de Jesus, aleluia. Amém. E quando recebemos o sangue de Jesus, nós ganhamos a identidade de Jesus em nós. Eu não sei quanto a você,
Mas se existe algum sangue, alguma identidade que eu quero adquirir na minha vida, a identidade de Cristo. E eu preciso saber o que Jesus me diz que eu sou. Aleluia. Jesus, nascido de homem, não andou como homem. Não andou como homem comum. Nascido de mulher, não falou como homem comum. Nascido da carne, não se moveu como um homem comum. Meu amado, então eu me pergunto se irei acreditar no mundo ou se irei acreditar em Deus. Porque o homem do mundo não pode fazer milagre. O homem do mundo não pode fazer o sobrenatural. O homem do mundo não pode fazer mais do que aquilo que o homem comum pode fazer. Então, eu quero que neste ano que se finda agora, neste ano de restauração, nós sejamos restaurados ao primeiro homem, aquilo que é a vontade de Deus para nós, e nós possamos andar em fé, que nós possamos andar sem limites, colocar nossa mão nas coisas e essas coisas darem resultados, darem frutos, darem bênção, prosperarem glória. Sendo novos homens, e daremos graças a Deus. Neste ano de restauração, nós vamos perceber que aquilo que rege o teu pai, que aquilo que rege a tua mãe não é o mesmo que tem que te reger. Que aquilo que conta a tua história não deve ser o mesmo a se repetir na tua vida. Que aquela limitação, que aquela falta de casamento não deva se repetir, mesmo que seja a tua irmã na mesma linhagem. Não tem que se repetir, porque nós hoje somos restaurados pelo sangue de Cristo. Aleluia! Com isso uma nova identidade, com isso uma nova vida, com isso um novo ser. Amém? E quando tais coisas acontecerem, nós vamos perceber que se não devemos andar com as leis deste mundo, não devemos também andar conforme este mundo. Se não devemos andar regidos pelas leis deste mundo, não devemos dar passos com os olhos conforme este mundo. Aleluia. Há a necessidade de nós falarmos não aquilo que nós sabemos, mas falar aquilo que recebemos da parte do alto. Amém? Amém. Há a necessidade de nós nos identificarmos, não conforme aquilo que vemos nos nossos espelhos, mas conforme Deus nos desenha. Amém? Amém. Há a necessidade de nós conhecermos a nossa identidade, de olharmos para o espelho e rirmos. Carne, tu não tens poder sobre a minha vida. Ainda não estou a falar com os bruxos, ainda estou a falar comigo mesmo. Porque o primeiro combate que você enfrenta é você mesmo. É a tua maneira de pensar, é a tua maneira de ver as coisas. Então, o primeiro que anda a oprimir o Espírito Santo para que ele não faça aquilo que ele quer fazer você mesmo, a tentar julgar, a tentar criticar, a tentar colocar limitação para aquilo que é obra não de homem, mas de Deus. Quem é você para que diga a um filho de Deus você não vai conseguir? Você quer medir forças com Deus? Não queiras. Por isso eu dou graças a Deus, porque estou desse lado e não para o lado de lá. Eu estou no lado daqueles, assim como todos nós, estamos no lado daqueles que são guiados por Deus. Amém. Amém.
eu dou graças, dou glórias a Deus. Porque eu sei quem é o meu chefe, quem é o meu Senhor. Eu sei quem é que me enviou. Aleluia. E quem me enviou me diz, me lembra quando eu falho. Me lembra quando eu falho em entender a minha própria identidade. E quando eu tento recorrer às minhas próprias forças. Meu Deus me diz assim, não fui eu que te mandei. Então não tenha medo. Eu quando saí de Angola, eu não estava no melhor estado que se pode contar. Nunca seria possível eu estar onde eu estou se continuasse a ser aquele homem. Nunca. Mas minha mãe pegou um pedaço de pano em que estava escrito as mesmas palavras que hoje vos digo. Não fui eu quem te mandou, diz o teu Senhor. Então não tenhas medo. Então não tenhas medo, porque aquele que te mandou é aquele que vai te suprir. Aquele que te enviou é aquele que vai te capacitar. Meu amado, a partir do momento em que você dispensa outro lugar para estar aqui, ouvir a palavra de Deus, ouvir a instrução de Deus, você está fazendo a vontade do alto. Amém? Significa que você está obedecendo. Jesus no seu papel, ele não fez nada por si só, porque ele nasceu como nós, homem. Mas ele fez aquilo que ele recebeu do alto. É assim que Jesus diz, as palavras que eu vos digo não são minhas, mas daquele que me enviou. Meus amados, quando você estiver amando daquele que te enviou, as obras que você fazer não são tuas, mas daquele que te enviou. Aleluia. Estão a ver onde que isso vai nos levar? Porque a partir do momento em que eu não consigo, eu devo me perguntar quem me mandou estar aqui. Mas quando eu encontrar dificuldade e a resposta para a minha pergunta, quem me mandou estar aqui, for Deus, oh glória, você vai me ver a passar de cima dos carros. Eu vou passar de cima de tudo aquilo que me aparecer à frente, porque Deus que me enviou é Deus capaz de me capacitar. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que nos envia é capaz de nos capacitar. Então, nós precisamos saber, ter certeza, porque é assim que o homem deve andar, pela fé. E desta fé, a firme certeza daquilo que da tua limitação você não consegue ver, mas crendo em Deus você tem a plena certeza de que existe e de que é para ti. Quando você andar olhando para aquilo que é para ti, olhando para a tua verdadeira identidade em Cristo Jesus, percebendo que o sangue de Jesus já mudou a tua pessoa, e não mais o homem antigo, mas o homem novo. Levante-se.
Certamente você orará como pregador. Quando eu tiver a ensinar, quando eu tiver a orar, você tem que compreender que nós andamos distante dessas coisas. Não é porque elas não existem, é porque nós é que andamos vagueando, aleluia, longe dele. Mas a capacidade está em nós. Ele não deu essa capacidade, aleluia. Porque se tu podes crer, tu tens possível que crer. Você pode receber a sua libertação, você pode receber a sua transformação, você pode conseguir, você pode alcançar. O irmão dizia, quando saiu da cova, aleluia, era quase um caso perdido, aleluia, mas a mãe escreveu num pedaço de papel, num pedaço de um pano, de um tecido, aleluia, amém. Não te enviei eu, não te mandei eu, se ele te mandou, logo você não precisa abandonar. Para você alcançar, você precisa estar diante daquele que te enviou, daquele que te capacita, daquele que te enche. Não importa qual é a tua situação, não importa qual é a situação da tua casa, da tua família, dos teus filhos, dos teus esposos, no casamento, no lar, no local de trabalho, a sua promoção, aleluia, a sua alimentação. Mas ele diz, não te mandei eu. Se ele nos enviou para este lugar, se ele nos enviou para essa igreja, para essa, aleluia, para essa assembleia, é porque ele sabe o que ele vai fazer na sua vida. Você precisa somente obedecer. Aleluia. Foi ele pela fé que os olhos abri e agora me regresso a cor. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz. Todo dia eu vi meu pecado castigar em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri
Verdadeiramente foi na cruz onde nós recebemos o sacrifício que nos traz a paz, onde nós fomos dignos, feitos dignos de receber o sangue de Jesus, porque aquele que foi em nosso nome enviado por Deus, Ele nos fez merecedores deste sangue, este sangue que nos dá uma nova identidade, a identidade que não pode ser limitada nem condicionada pela maneira de viver deste século. Então, nos afirmemos em Cristo Jesus, vamos conhecer a pessoa de Deus e alinhemos nossa mente, alinhemos nossas atitudes, alinhemos a maneira como nos sentimos, a maneira de Jesus. Isso tudo só pode ser alcançado se conhecermos a pessoa que Jesus é. E Jesus é um amigo, Jesus é um amigo. Jesus é aquele que quer o melhor para ti. Jesus tem um desejo de estar reunido a ti, de estar contigo, de não te ver sofrer, de não te ver nas limitações e nas fraquezas. Jesus tem um desejo dele te ajudar. Ele quer o melhor para ti e você só precisa lhe pedir. Você só precisa desejar. Então no dia de hoje eu convido a igreja de Deus, a verdadeira igreja de Cristo, a buscar e aclamar a sua presença, a desejar o nome de Jesus, a chamar por Jesus Cristo e pela capacitação que dele advém. Aleluia. Vamos chamar por Jesus Cristo, fechando nossos olhos, mas abrindo os nossos corações. Vamos fechar aquilo que os nossos olhos veem, para poder ver com os olhos de nossa mente, com o nosso coração, desejar mais de Jesus para as nossas vidas, desejar mais da pessoa, porque só assim nós seremos capacitados, só assim nós seremos levantados, só assim nós seremos guiados por Ele. E as capacitações, a capacidade vem de Deus. A capacidade vem de Deus para aquilo que tu desejas, para aquilo que tu anseias. A resposta está em Jesus. Deseja mais de Jesus, deseja mais de Jesus e você receberá. Simplesmente creia. Simplesmente creia e anseie por essas coisas. Anseie pelo ser de Jesus. Anseie por quem Jesus é na sua vida. Anseie largar as suas limitações, as suas fraquezas, as suas barbaridades. Oh, glória! Deseja. Diz: eu quero de Jesus. Eu te quero, Jesus. Eu quero mais de ti. Eu não quero ser limitado pela maneira de viver deste mundo, pela maneira com que me ensinaram. Eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero te conhecer mais, Jesus. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Deixa o teu Espírito, Senhor. O teu Espírito capacitador. O teu Espírito, Senhor, elevador, Senhor.
Senhor fez em mim.